E aí, pessoal, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Python. E nessa aula a gente vai ver dois conceitos que são fundamentais na programação, que seriam as variáveis e os tipos de dados. Nessa aula a gente vai entender melhor o que são variáveis, quais os tipos de variáveis que a gente vai trabalhar e a gente vai aprender também a atribuir valores a elas. Então é isso, vamos para a tela do computador. Bom, primeiro a gente precisa saber o que são as variáveis. As variáveis, elas seriam elementos fundamentais para a programação. Elas são utilizadas para a gente armazenar valores que a gente vai poder ir modificando ao longo do programa. As variáveis, elas permitem que o programa pode ser escrito de uma forma mais dinâmica e adaptável, que permite que a gente possa armazenar e manipular os dados de diversas formas. Em Python, as variáveis são escritas por meio de atribuição. Então, a gente atribuiria um valor a um nome específico que a gente vai usar para rotular esse valor que a gente está guardando. Por exemplo, imagine que você está organizando uma festa e precisa anotar o número de convidados. Você pode criar uma variável chamada número de convidados e atribuir a ela um valor. Por exemplo, 50. Essa variável armazenará o número 50. E a partir desse momento, sempre que você quiser se referir ao número de convidados, basta utilizar o nome da variável. O legal das variáveis é que você pode alterar o valor que elas armazenam em qualquer momento. Por exemplo, se mais 10 pessoas confirmarem presença na sua festa, você pode simplesmente atribuir o valor 60 à variável, número de convidados, e ela será atualizada automaticamente. Dessa forma, você pode fazer cálculos, manipular dados e tornar seu programa mais flexível e dinâmico. As variáveis também devem possuir nomes únicos, então você não pode ter duas variáveis que se referem a coisas diferentes com o mesmo nome. Então é necessário que você sempre crie uma variável com um nome específico para cada coisa que você for armazenar. E dessa forma, você consegue se referir a elas de uma forma mais tranquila. Você não vai confundir uma com a outra ou não vai alterar uma variável que você não quer alterar. É importante a gente escrever sempre com nomes descritivos e significativos, porque assim fica mais fácil até mesmo para outras pessoas conseguirem entender o seu código, o que ele faz e dar manutenção no mesmo. No Python, existem diferentes tipos de variáveis que podem ser utilizados para armazenar diferentes tipos de dados. Eu vou explicar os principais tipos de variáveis em Python. As variáveis numéricas, seriam elas a int e float. Int é para números inteiros, como por exemplo 2, menos 13, e float é para números decimais, como 2.6, por exemplo. As variáveis de texto, que tem a tipagem string. As variáveis de texto são usadas para armazenar sequências de caracteres, como palavras, frases ou até mesmo texto completo. Para criar uma variável de texto, você precisa colocar o valor entre aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Por exemplo, uma variável chamada nome pode conter o valor Ana ou João. E caso necessário utilizar aspas dentro de variável, o certo é colocar aspas simples dentro de aspas duplas. Não podemos colocar aspas duplas dentro de aspas duplas. Vale também falar que, caso eu coloque um valor numérico dentro de aspas, ela continua sendo uma string. E tem também as variáveis booleanas. Uma variável booleana só pode assumir um de dois valores: verdadeiro, true, ou falso, false. Elas são comumente utilizadas em lógica de tomadas de decisões de programação. Por exemplo, uma variável chamada tem carteira de motorista pode ter o valor true se a pessoa tiver a carteira de motorista ou falso se o contrário. Além desses tipos, existe também listas e dicionários, mas trabalharemos com ela mais para frente. Esses são apenas alguns dos tipos de variáveis mais comuns em Python. Existem outros tipos mais avançados, como conjuntos e tuplas, que também podem ser úteis dependendo da situação. A escolha do tipo de variável depende do tipo de dado que você precisa armazenar e manipular no seu programa. Em toda linguagem de programação é importante que a gente siga certos padrões de nomenclatura. Para isso, a gente tem alguns padrões pré-definidos que geralmente a gente usa nas linguagens de programação. A gente tem 5, que são a Pascal Case, Camel Case, Snake Case e Kebab Case. Dessas, as que a gente mais usa no Python são Snake, a Pascal e a Upper. A Snake Case seria, por exemplo, a gente tem todas as letras em minúscula separados por um underline, como a gente pode ver no exemplo. A Pascal Case, a gente tem a inicial maiúscula e sempre que a gente for trocar a palavra, a gente inicia essa nova palavra com maiúscula. Só que a gente coloca tudo junto e o restante das letras a gente coloca em minúscula, assim como está no exemplo. A uppercase, a gente coloca todas as letras em maiúsculo
E a gente separa as palavras por underline. Geralmente, no Python, a gente usa o snake case para nomear variáveis, funções, métodos, módulos e pacotes. Não se preocupem com os nomes que vocês ainda não viram, caso sejam pessoas que estão começando aqui agora, que a gente vai ver futuramente no curso a maioria deles. A Pascal Case a gente geralmente usa para nomear classes. A gente ainda não viu o conceito de classe, mas a gente vai ver futuramente também. E por último a gente tem a Uppercase. A Uppercase a gente usa ela geralmente para definir variáveis que vão ser constantes. A gente vai ver isso ainda nessa aula. No Python, as que a gente precisa saber como funciona são essas. Como que a gente vai fazer para nomear de acordo com elas as nossas variáveis, funções e o que mais for preciso. Outra coisa que é importante na hora de escolher o nome é que a gente escolha um nome que descreve bem o que a gente vai armazenar nessa variável. Então, na hora de a gente nomear uma variável, não é legal a gente colocar x, h, a para uma coisa que não é bem descrita por aquilo. Por exemplo, se você for nomear uma coordenada de um plano cartesiano, até vai você colocar um x, um y. Mas em caso, por exemplo, se você vai guardar nessa variável o número de pessoas que tem em uma festa, não é legal que você use esse tipo de nome. Aqui a gente deixou alguns exemplos de nomes que seriam melhores para essa variável que vai armazenar o número de pessoas em uma festa. O ideal é que a gente já siga os padrões, por exemplo, do snake case, já que é o nome de uma variável. Bom, agora aqui no computador, a gente vai aprender na prática como que a gente declara essas variáveis e atribui valores a elas. Primeira coisa, a gente vai abrir um gerenciador de arquivos aqui e selecionando a pasta que vocês tiverem preferência, vão clicar com o botão direito nela. Aqui no Windows 11, a gente tem que clicar em mostrar mais opções, mas no Windows 10, essa opção aqui, abrir com code, já vai aparecer direto. Clica nela e assim vai abrir o VS Code direto na pasta. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no canto superior esquerdo, vai ter esse ícone aqui de New File, a gente vai clicar nele. Vamos dar um nome qualquer aqui, teste, ponto, e a extensão do arquivo que a gente vai usar. O Python utiliza a extensão .py. Dá Enter, pronto, agora a gente já está aqui. Aqui a gente já está liberado para começar a escrever o código. Bem, no Python, declarar variáveis é extremamente simples. Tudo que precisamos escolher é o nome da variável e atribuir um valor a ele utilizando o sinal de igualdade. Por exemplo, vamos usar como exemplo o mesmo que a gente deu nos slides. O número de pessoas na festa. A gente declarou o nome, usa o sinal de igualdade e aqui na frente a gente escolhe um valor, 50. A partir desse momento aqui, a variável número de pessoas na festa é igual a 50. E para ver se está tudo certo, a gente vai usar o comando print aqui. Escreve print, parênteses e o nome da variável aqui dentro. E o que esse comando vai fazer? Ele vai printar no terminal qual é o valor que está dentro dessa variável. Mais para frente a gente explica melhor como é que vai funcionar essas funções, o print, por exemplo, mas por aqui é só para a gente testar para ver se está tudo certo. A gente vai vir cá na direita, na setinha, vamos clicar aqui, e aqui no terminal apareceu o valor 50, então está tudo certo. O valor, a variável número pessoas festa, tem um valor 50. Agora, caso a gente queira atualizar esse valor, se a gente vier cá e digitar a mesma variável igual a um novo valor, por exemplo, e vier cá e rodar de novo, pode ver que o que printou aqui foi o novo valor. Em outras linguagens, nós teríamos que definir que tipo de dados a variável pode receber, mas no Python não precisamos definir ela antes. O intérprete do Python avalia o valor atribuído a ela e define o tipo de dado que melhor se encaixa a ela. No Python, a gente tem uma função que ela ajuda a gente a saber qual é o tipo dessa variável. No caso, se a gente colocar aqui o type, pedir o type do número de pessoas na festa, quando a gente rodar o código, ele vai retornar para a gente só o tipo, no caso, inteiro, porque é um valor inteiro. Pode perceber que ele não colocou float, porque não era um número com um ponto flutuante. Se a gente colocar aqui um ponto 5 ou ponto 4
Quando a gente executar de novo o código, ele já vai virar um float, porque o Python ele já entende essa necessidade. Se a gente colocasse um número, por exemplo, entre aspas, ele já automaticamente entenderia que isso é uma string e já trocaria instantaneamente. Outra coisa que vale a gente ressaltar, que é um erro bem comum, é, por exemplo, se a gente vai colocar uma frase em que uma palavra dessa frase vai precisar estar entre aspas também, a gente não pode usar a mesma aspa que a gente colocou do lado de fora para declarar essa string. Por exemplo, o meu cachorro é azul. Se a gente for colocar o azul entre aspas, a gente tem que colocar outra aspas. Não importa se for aspas simples ou duplas. O que importa é, se você usou para envolver string inteira uma aspa dupla, então as aspas internas dessa string tem que ser simples. Se você fez o contrário, que vai envolver a string inteira é aspa simples, você vai precisar colocar essa palavra interna com aspas duplas. Nos dois casos vai funcionar bem tranquilo. Quando você rodar, vai deixar o azul só, entre aspas. Se você colocasse aspas duplas aqui, ele não consegue entender que esse azul também está aqui dentro. Então é importante ficar atento a isso aí. Outra coisa que é bem legal no Python é que a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui. Por exemplo, vamos supor que a gente precisa declarar 3 variáveis que são, sei lá, por exemplo, um número 1, que a gente pode colocar igual um 2, por exemplo, um número 2, que a gente pode colocar como 4, e um número 3, que pode ser um 8, para quebrar a sequência. Ao invés de a gente fazer isso aqui, que pode ser que dê mais trabalho um pouquinho, a gente pode também escrever aquilo ali nessa mesma forma, que seria o que a gente chama de variáveis múltiplas, que a gente coloca o nome de uma variável, aí a gente vai colocar o nome que a gente quer que seja a segunda variável, que vai ser o num2 e num3. Aqui, para a gente atribuir a elas, a gente pode atribuir sequencialmente. Por exemplo, o 2. O 2 foi o primeiro número que eu coloco. Então, ele vai para a primeira variável que eu coloquei. Então, vai cair em num1. Se eu colocar o 4 aqui, ele vai cair em num2, porque o num2 é a segunda variável que eu coloquei. E vou colocar o 8 por último aqui, e ele vai cair em num3. Nesse caso, vocês não podem colocar assim, por exemplo, ou colocar aqui 3 e aqui só 2. Nos dois casos, fica errado e ele não vai rodar. Se a gente colocar um print só para mostrar que realmente o valor está lá, se a gente printar o valor de uma variável, a gente vai perceber que ele realmente colocou em ordem todas as atribuições. O 2 vai para num1, o 4 vai para num2 e por último o 8 tem que ter ido para num3. Pode perceber que é exatamente na mesma ordem. A gente vai usar isso aqui muito com tupla, lista também, mas isso é caso para próximas aulas. Outro conceito que a gente tem dentro da programação também são as variáveis constantes. As variáveis constantes são variáveis que a gente não pode alterar durante o código. Só que no Python, ele não tem, de certa forma, essas variáveis constantes. Mas a gente tem uma convenção que a gente utiliza para mostrar que aquela variável é uma variável constante. No caso, a gente usa aquele padrão de escrita do uppercase, que seria colocar todas as letras em maiúsculo separado por underline. Por exemplo, se a gente fosse usar o valor de π, a gente não colocaria π minúsculo. A gente colocaria ele maiúsculo aqui e colocaria, sei lá, mais ou menos 3,14, deixa assim, né? A gente colocaria a variável π
em maiúsculo. Isso também valeria para outras variáveis que você não quer que sejam alteradas ao longo do seu código. Desse modo, se alguém for mexer no seu código, ela vai ver aquela variável em maiúscula e ela sabe que durante o código ela não deve alterar o valor daquela variável. O mesmo também serve para você. Quando você vê aquela variável, quando você for usar ela, você sabendo que ela está em maiúsculo, você vendo que ela está em maiúsculo, você vai entender que você não quer que essa variável seja alterada. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa primeira aula do nosso curso de Python, onde a gente aprendeu mais sobre tipos de dados e variáveis. E para que você possa prosseguir com as aulas sem muita dificuldade, é bom que você tenha entendido bem os conceitos que a gente apresentou de tipos de dados, sendo eles int, float, string, boolean, e também que não tenha dúvidas na questão de atribuição de valores a strings. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando no comentário que a gente vai estar tentando ajudar todo mundo. E esperamos vocês na próxima aula.